Olha só, entrevistei agora Luiz Galo, profissional da área de SEO, autor e professor sobre o assunto. Peguei com ele quais são as tendências do SEO, desse universo da otimização do Google. Se você não sabe o que é SEO ainda, para um pouquinho, clica nesse link aqui e dá uma olhada no vídeo que eu já falei de forma introdutória o que é isso. Agora, se você conhece, entende desse segmento, o Galo trouxe informações sensacionais para você. E outra, vai ter aqui na descrição do vídeo aqui embaixo um link para você baixar de graça o livro de SEO dele publicado em 2020. Então, me acompanha aqui nessa entrevista, vamos curtir e aprender um pouco mais sobre SEO? Para a gente começar, então, nesse nosso collab aqui, nesse bate-papo, eu queria te perguntar o seguinte. Cara, o que você vê que é diferente de fazer SEO em 2020 do que era 5, 10 anos atrás? O que foram as principais mudanças que você viu? Fala, Kelly. Cara, primeiro, valeu pelo convite aí. Sempre bom trocar ideia contigo. Cara, eu vou até ser... Você falou 10 anos. 10 anos eu diria que foram os pioneiros. A gente estava na época jurássica do SEO, porque quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a estudar porque não tem ninguém fazendo. A gente não... Até a própria estruturação de Google mesmo ela não era tão clara. Mas vamos falar de 5 anos para cá. O que mudou é que começou a existir concorrência de fato. Os clientes que eu tenho trabalhado de 5 anos para cá são clientes que estão colhendo resultados absurdos justamente por começarem um movimento praticamente pioneiro no mercado no Brasil. Então, eu tenho muita gente que está trabalhando com frequência e a entrega foi muito mais rápida. Primeiro, porque pela falta de concorrência, e segundo, porque pelo fato de poucas pessoas utilizarem as técnicas de SEO, o resultado que a gente sempre prega, que é um resultado de médio e longo prazo, ele acabava vindo de uma maneira mais rápida. Então, e acabou também, a gente teve outras necessidades que o SEO se tornou um pouco mais complexo. Em 2014 e 2015 foi quando a gente teve aquela quebra de barreira que os acessos mobile, em geral, já foram maiores do que os acessos por desktop. Eu tenho até um exemplo que eu trabalhei num projeto há exatamente 5 anos, na verdade 6 anos, em que a gente percebeu, eu e alguns amigos, que nenhum portal de notícias sabia trabalhar SEO. Portal de notícias, a gente está falando de players grandes. E a gente conseguiu fazer um portal de notícia baseado em páginas muito grandes de Facebook e um SEO legal. A gente conseguiu chegar em 1 milhão de acessos em 1 ano e 2 meses. Porque o que acontecia? Ninguém trabalhava SEO, ninguém trabalhava URL e o Facebook entregava super bem. A gente calhando esses 2 movimentos, a gente conseguiu. E hoje a gente está vendo que está existindo essa evolução, porque, acredito eu, dos últimos 2, 3 anos para cá, principalmente, porque o mercado de mídia ele ficou muito saturado. A mídia, por ser algo de curto espaço de tempo, o cara bota e recebe na hora o acesso, todo mundo vai para ela para receber resultado. E chega uma hora que ou o mercado fica saturado ou ela não se sustenta sozinha, né? Acho que tem uma coisa que também você fala bastante, de planejar todas as etapas e todos os lugares. Se você coloca todos os seus ovos numa cestinha só, uma hora ela vai te deixar na mão, né? E Galo, então me fala uma coisa. Cara, quando você falou que os portais de notícia, por exemplo, em geral não sabem, não conhecem o que tem que fazer e tal. O que você vê como assim, o maior erro de quem, de repente, acha que já fez o dever de casa, deu ali alguns primeiros passos, mas o que você continua encontrando depois de vez que você chega num novo site aí? Querão, é o seguinte, como a gente estava, voltando daquela pergunta, de 3, 4 anos a galera percebeu que existe o SEO, basicamente. Até nas aulas eu costumo falar que ele é o primo feio, porque ele estava lá no canto, e aí foram lembrando dele, agora ele está meio presente. Daqui a pouco ele vai chegar mais forte ainda, porque o jogo mudou. E o que está acontecendo? Quando a galera começou a perceber que tinha SEO, algumas agências e até algumas estratégias, inclusive de empresas que trabalham com isso, começaram a falar muito de produção de conteúdo. Conteúdo. E o conteúdo é uma parte do SEO, ele não faz parte do todo. E o que eu vejo é que muita gente vende e muita gente compra também, né? Sem analisar, falando que é SEO só produção de conteúdo. Isso, para mim, é o que mais acontece. Porque eu vejo muitos clientes, quando eu vou dar consultoria, que eles falam, olha, eu fiz aqui, eu tenho um fornecedor de SEO. Na verdade, ele tem um fornecedor de conteúdo. O fornecedor não faz as outras análises. E o que eu vejo muito nesses clientes é que eles fazem projetos e até umas estratégias de
conteúdo e palavra-chave que são interessantes, mas eles não trabalham a base. O que seria a base? Vou jogar um exemplo simples aqui. É como se o cara chamasse você para jantar e ele não tivesse nem cozinha nem sala de jantar. Ele só soubesse cozinhar bem pra caramba. Então, o que acontece? Quando esses caras eles têm um conteúdo bem estruturado, eles podem até ter alguma qualificação inicialmente no Google, mas o site está mal estruturado. Então, o tempo de carregamento do site é longo, as imagens são pesadas, a parte de navegação é ruim. O que acontece? Eles foram direto para a comida e esqueceram da estrutura. E a estrutura não segura. Por quê? Porque o cara, por mais que ele esteja interessado no teu conteúdo, ele não vai esperar 10, 15 segundos a sua página carregar para depois ele acessar. Então, esse para mim é o problema que eu tenho visto nas consultorias mais frequente. Tenho até um exemplo agora de um cliente que a gente não está conseguindo fazer o trabalho. Ele é um cara que sabe a necessidade do SEO, que já falei para ele, cara, o teu site tem 5 anos e ele foi mal construído lá no começo. Não faz sentido ter um trabalho de SEO nele porque ele não vai cumprir o objetivo. Isso está acontecendo muito, tá? E eu estou dizendo, inclusive, de empresas grandes que estão passando por isso. Esses sites estão tão mal estruturados que, obviamente, eles geraram alguma relevância, porque são sites que estão 4, 5 anos no ar, de uma empresa que é muitas vezes buscada no Google. Então, dá aquela falsa impressão de que o site é bem ranqueado em termos de SEO, mas na verdade não é. Ele está há muito tempo lá e o tempo também gera credibilidade, né? Com certeza. E acaba posicionando um pouco melhor. Mas para mim o maior problema é esse. O cara não pensa na estrutura, que o site tem que carregar rápido, que a parte de UX, a usabilidade do site tem que ser boa. E se esses fatores não forem bons, as pessoas não vão ficar muito tempo, por melhor que seja o conteúdo. A gente tem essa parte complementar. E acredito que isso seja até uma culpa, e até eu faço um meia-culpa, de muita gente de agência, de mercado profissional, que falou muito e tentou forçar, eu digo, ressaltar muito a necessidade do conteúdo. Isso ficou muito na cabeça dos clientes e a gente precisa mostrar que ele é parte e que ele não é tudo. Eu acho que fica um pensamento, inclusive, para a gente que oferece e que trabalha com isso. A gente vendeu tão bem o conteúdo que esses caras foram deixando de lado algumas partes que para a gente também é fundamental. É verdade, né? A gente até usou por muito tempo content is king, né? Então ficava falando lá, vendendo o conteúdo como rei, chamou os outros de súditos, mas na verdade eles tinham algum papel na corte também, né, cara? Exatamente. O rei não governa sozinho, né? Com certeza. Então, E me fala uma coisa, Galo, e com relação a tendências, cara, o que você acha dessas mudanças de algoritmo? O que está despontando no Google aí em 2020, 2021, vai para a gente começar a olhar? O que você acha que é assim, tendência para a gente ficar de olho, para quem está ali antenado no SEO, cuidando do dia a dia da gestão, tráfego orgânico, mapeamento de keywords, o que você acha que tem de tendência aí? cara, a gente está vindo, e até no livro, a gente vai deixar aqui, tem o livro do guia de 2020, a gente vai falar um pouquinho dele mais tarde, mas a gente já está vindo de uma mudança bem importante do Google no final do ano passado. E acho que ela foi um alerta do Google para quais são as próximas tendências. Tá? O Google ele tem trabalhado muito e tem entendido que a segmentação de nichos é a melhor estratégia. E quando ele trabalha com segmentação, ele também está trabalhando com o que ele sempre foi muito bom, de detectar comportamentos e novas tecnologias. Então, o que eu falaria? Eu falaria em duas vertentes. A primeira é essa mudança de algoritmo, que ela está um pouco mais... O BERT, né? Ele está um pouco mais escrito até no livro com um pouco mais de detalhe, para a gente não ficar 2, 3 horas falando sobre isso aqui. Claro. Mas, o que acontece ali? Ele fez um direcionamento voltado para o comportamento das pessoas quando fazem uma busca. Houve um aumento muito significativo de buscas feitas por voz. E quando você faz a busca por voz, e até por consequência eu falo do segundo motivo, a estratégia baseada só em palavra-chave, ela acaba caindo um pouco por terra. Por quê? Porque a gente não usa só uma palavra, a gente usa uma frase. O BERT, uma das principais características dele foi dar mais relevância à preposição e conjunção. Lembra daquela aulinha de português? Ou as, e essas coisinhas. Por quê? Porque para ele, o áudio é uma frase, muitas vezes é um questionamento, e o Google entendeu que se ele não entender toda a sentença, ele não vai dar uma resposta satisfatória. E esses caras são grandes e dominam o mundo porque eles sempre preveem isso antes de se ferrarem no mercado. Então, o que ele fez? Ele separou
e agora ele está dando mais importância para frases. E o que vai acontecer? Muita gente se deu muito bem com o ranqueamento de Google, usando estratégia baseada 100% em palavra-chave, e muitas vezes nem privilegiava um material específico de personas, por exemplo. Eu vejo muito isso em mercados industriais. Os caras pegam 200, 300 palavras-chave, escrevem textos extremamente pequenos de 300 palavras, mandam para lá e, por falta de concorrência, esses caras ganham boas qualificações. É o famoso, se ninguém tá lá fazendo, o feito é melhor que o perfeito no caso, porque ninguém tá fazendo porcaria nenhuma. O Google vai bombar, vai jogar esses caras para baixo. Por quê? Porque agora ele usa a frase toda como sentido. E isso já afetou 10% das buscas. A gente está falando de uma mudança basicamente de outubro para cá e já afetou 10% das buscas. É muita coisa. A ideia é que o Google vá ampliando isso. Então, o que seria interessante e o que a gente está falando muito para os nossos clientes? A primeira coisa, trabalhar extremamente próximo o nicho. Você sabe quem é a sua persona, você vai trabalhar conteúdos específicos para ela, para satisfazer a necessidade dela. Quanto menos genérico você for, mais relevante você vai ser. Aquela busca pela palavra macro, que muitas vezes naquela estratégia, né, de cauda longa é feita, vez ou outra, ela está ganhando menos relevância porque ela corresponde mais ou menos a 20% das buscas gerais e está caindo. Porque a gente está acostumado a usar o Google. A gente já não faz mais buscas idiotas e simples. A gente faz buscas específicas porque a gente não tem tempo. Então, para mim, a mudança é a gente entender, e até por isso, eu tenho até uns problemas nas aulas de SEO que ela fala, é muito complicado. Eu falei, não, cara, é comportamento de usuário. É comportamento de gente. Se as pessoas estão usando o celular para pesquisar mais, você vai ter que entender, por exemplo, que ela tem menos paciência para ler algumas coisas. Em compensação, quanto mais específico você for, a dualidade aí, ela vai ter mais paciência para ler algo que tem muito a ver com ela. Então, textos mais longos para mercados muito específicos. Essa é uma tendência. Pô, muito legal. E legal você falar dos nichos, Galo. Olha, eu gravei um vídeo aqui, clica aqui para ver um vídeo sobre nichos, falando exatamente isso, cara, que você é muito mais efetivo na comunicação, no sentido de passar o teu recado, vender o teu produto, convencer aquele cliente quando você sabe com quem você está falando, né? Quando você consegue usar a terminologia, consegue responder as perguntas, igual você sugeriu também, né? Exatamente. Eu estava num evento agora em Manaus e veio para mim, eu trabalho bastante com político, um candidato falando, não, eu sei como falar com todo mundo da cidade. Falei, tá, ele é um candidato a vereador. Ele precisa de uma média de 6.500 votos. Ele vai falar genericamente com 2.500.000 pessoas. Sei lá, 2 milhões, até errei, já até joguei 500 mil acima. Cara, quem fala para todo mundo não fala com ninguém. Falou, você tem um mercado específico, você vende um determinado produto. Você, vamos jogar no caso da política, você tem uma plataforma X, uma bandeira, ainda mais uma candidatura de nicho. Cara, você tem um público específico que está interessado em você. Se você conseguir cativar esse público e você lembrar muito bem que o meu público são esses 10 mil, esses 15 mil, esses 100 mil, e esses aqui que eu vou atacar na minha estratégia, a possibilidade de você ter sucesso é muito maior. A possibilidade de você atacar os nichos e ser relevantes para eles é muito maior do que você dar aquele tiro de canhão pro alto e esperar que alguma coisa caia. Porque se a gente for usar comparativo, é isso que você está fazendo. Se você está explorando mercados muito abertos, você não faz uma estratégia de persona, você não busca os nichos, você está dando tiro para cima para esperar um passarinho voar por um acaso ali e ser acertado por uma bala. Pode acontecer? Lógico que pode. Agora, qual é a possibilidade de fazer isso, disso acontecer? Menor. Então, cara, eu acho que assim, que a gente tem uma coisa que a gente vai debatendo muito por causa das suas aulas, minhas, a gente vai conversando que quanto mais nichado específico você for, mais fácil é de você alcançar o teu sucesso. E além disso, tem que ficar muito esperto também, porque tem gente que vende uma coisa, vender número na internet é uma coisa muito fácil. E isso é uma coisa que a gente tem que lutar todo dia, porque é muito fácil mostrar para um corpo diretivo de uma empresa, por exemplo, olha, nós alcançamos aqui 3 milhões de acessos. Tá, mas 3 milhões de acessos que estão relacionados ao produto? 3 milhões de acessos que vão comprar alguma coisa? Eu tenho um exemplo muito legal de uma reunião, já tem alguns anos, isso foi lá naqueles 5 anos atrás que você me comentou, que eu fui para e aí foi até uma parte de digital, mas também tinha a ver com SEO.
que eu fui numa empresa bem grande aqui de São Paulo, do ramo imobiliário, e ele chegou, a gente quer ter 1 milhão de acessos, cara. Eu falei, tá, por que vocês querem ter 1 milhão de acessos? A gente quer ter porque o nosso concorrente tem isso e ele é muito menor que a gente. Falou, é possível? Eu falei, olha, com estratégia e com dinheiro, tudo é possível. Agora, se você tiver 1 milhão de acessos e esse perfil das pessoas que estão acessando não comprarem nenhuma casa, o que acontece? Ele falou, eu vou falir. Então não é melhor a gente fazer uma estratégia para ter 50 mil acessos de pessoas com alto potencial de compra de casas do que a gente buscar 1 milhão que a gente não sabe de onde vem? E ele ficou um pouco intrigado, ele ficou meio... Demorou bem uns 10 dias para a gente conseguir vender uma proposta real. Porque eu falei, olha, desculpa, se você quer alguém que vai te trazer, você vai achar alguém. Você tem grana para isso. E o que mais tem no mercado, a gente quer pegar um cliente do tamanho da tua empresa. Agora, eu não acho honesto eu vender isso, porque a lógica é simples. Se entrou, você vai continuar comigo. Se não entrou, você vai ter que cortar alguma coisa. Aí você vai pensar em mim. Eu estou focado em entender o teu público para trazer receita para você. Até porque você não é um blogueirinho. Você não vende popularidade, você vende casa. O teu mercado é esse. Fantástico, cara. Galo, agora é o seguinte, a gente prometeu pra galera, eu falei lá no começo do vídeo, que aqui no final eu ia passar um conteúdo teu, exclusivo, disponível pra galera. Já coloquei o link aqui embaixo na descrição, entra agora lá e baixe o e-book de SEO, livro de SEO escrito pelo Luiz Galo. E Galo, dá só uma palhinha aí para os gestores que estão escutando a gente, como é que esses caras podem usar esse teu livro para melhorar os processos e resultados de SEO deles? O livro é gratuito, tá, galera? É para entrar, baixar e usar. Fala aí, Galo. Valeu, Kenão. Valeu pela força, cara. Bom, o livro ele foi escrito Na verdade, ele foi escrito para ser lançado em dezembro e o Google fez o favor de mudar todo o algoritmo, então a gente trouxe ele para o começo de 2020, a ideia é atualizando anualmente, porque as mudanças de algoritmo, a gente vai ter uma mudança de PageRank agora também em breve, enfim. Mas o que aconteceu? Dando aula também para gestores, a gente detectou muito a necessidade de ter algo bem didático, explicativo relacionado ao SEO e que mesclasse uma parte prática. Por quê? Porque quando eu penso na parte do gestor, primeiro, quando eles conversam com a gente, você sabe bem disso, eles sabem que eles precisam. Agora, ao mesmo tempo, a parte de gestão, você sabe que precisa de muitas coisas, mas não dá tempo para você ser um expert em todas as áreas. Você precisa saber cobrar e você precisa saber mensurar se o projeto é efetivo ou não. Então, a gente fala muito dos conceitos, das mudanças relacionadas de como organizar um projeto de SEO baseado nos principais conceitos. E a gente também tem uma parte que é um guia prático para que esse gestor possa oferecer e aplicar ou até direcionar a equipe dele. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da equipe de conteúdo, a gente falou agora, olha, aqui tem algumas dicas práticas e diretas do como eles precisam ajustar os textos deles. Porque uma coisa que acontece muito você tem pessoas que escrevem muito bem, mas você vai precisar adaptar isso à própria linguagem de SEO, você precisa saber organizar os Hs, o H1, o 2, o 3, precisa da metadescrição, enfim, uma estratégia de palavra-chave, tudo isso a gente fala no livro. Então, para o gestor é fundamental que ele conheça essa necessidade e também que ele saiba cobrar. Ele saiba cobrar resultado, mensurar e traçar essas metas. Acredito que isso foi uma das coisas que a gente contemplou, porque a necessidade surgiu do livro a partir de dúvidas das aulas que recebi. Eu fazia aula e deixava meu contato, e na semana do que eu deixava o contato, porque aquele fato a gente pensando em estratégia de consumidor, o cara tá com a cabeça quente pensando em SEO, ele começa a pesquisar, ele fala, tá, ele começa a mandar mensagem, tá, Galo, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu sei se a empresa é séria? E depois de mapear basicamente 25, 30 perguntas, a gente fez esse e-book. O e-book ele tá gratuito, acho que vocês vão liberar aí o link para eles. E a ideia é exatamente essa. A gente tem uma necessidade de mercado, de SEO, de difundir o material, de difundir o conteúdo e de difundir as ideias. Porque a gente está numa oportunidade gigantesca para esses gestores e para essas empresas de investir em SEO. Eu estou fazendo 2 projetos aqui de investimento de SEO de empresas relativamente grandes, que quando você vai analisar o mercado, e olha, a gente está em 2020,
elas estão no oceano azul, cara. Empresas de mercado grande que os concorrentes não trabalham. Então, a gente está numa necessidade de difundir esse mercado, porque a gente precisa também de mais profissionais qualificados, a gente precisa de mais cases, mais serviços bem feitos. E a galera está entendendo isso. A galera está entendendo que se ela usar só a parte de mídia, ela vai ficar refém para sempre de uma estratégia só. Então, o objetivo da aula, as consultorias, é que a gente precisa ter mais gente se importando. E eu vejo muito você levantando essa frente no 80/20 porque você sabe, o resultado é muito bom. Os resultados são muito consistentes. E exato. E você falou muito bem, né, cara? Quando a mídia começa a aumentar de preço e a entrega orgânica do conteúdo de rede social começa a diminuir, quando a entrega do e-mail marketing está pequena, você ter uma fonte de tráfego a qual você não precisa pagar todos os dias, na qual você, enquanto continua construindo conteúdo de qualidade, posiciona e ganha cada vez mais volume de visitas. Pô, você está indo na contramão do que é o movimento da maioria dos outros canais, né? Exatamente, é por isso que eu falo, quando não só nas aulas, mas eu falo, cara, a gente está trabalhando um patrimônio para a tua empresa. Acesso orgânico é patrimônio. Você vai ter lá um volume X de pessoas que está entrando lá no perfil, baseado na persona, com uma possibilidade de compra, com uma possibilidade maior de fidelização. Então, é consistente o acesso. O que a gente está vendendo, e até muitas vezes a gente tem que convencer um pouco mais, porque a mídia entrega muito mais rápido, né? Clicou, acessou. Cara, eu tô vendendo a sustentabilidade do teu negócio. Teu negócio só vai ser sustentável se você conseguir utilizar diversas estratégias para que você não fique dependente só de uma. Porque vai acontecer o que está acontecendo em várias situações nos últimos 5, 6 anos. E você tem visto isso comigo. Diminui a entrega do Facebook. O que todo mundo faz? Ferrou. Olha, agora mudou de mobile para... E agora ferrou. Todo mundo quer um site responsivo. Todo mundo corre aqui no desesperado. O leilão do Google mexeu e o meu valor subiu lá em cima. Ferrou. Cara, você tem que entender que o digital tem tantas nuances que você não pode mais. O ferrou é um sinal de amadorismo, que você não entendeu o mercado que você está. É muito engraçado que muitas vezes eu faço aula antes da aula de mídia, eu falo, eu não estou falando mal do cara de mídia. Você tem que investir nele também. Porque quanto mais variações você tiver, menos sujeito ao bel prazer do cara, do dono da rede você tá. Se o Zuckerberg acordar um dia e falar, cansei disso aqui, desligar o Facebook, você vai perder seus 200 mil fãs. Você precisa levar eles para ter um acesso. Você precisa ter o cadastro desses caras. Você precisa ter essa base. Então, sustentabilidade e independência, porque se a gente for analisar em termos de regularidade, a parte de acesso orgânico do Google ela é muito mais regular em entrega do que todas as redes sociais, de todas essas outras vertentes que a gente tem conversado e oferecido, porque são importantíssimas também nos últimos 10 anos. Fantástico. Pô, Galo, papo nota 1000, como sempre. Cara, queria super te agradecer por você ter vindo participar. Quero refrisar para quem está assistindo aí, cara, entra aqui embaixo, clica no link, baixa o e-book, tenho certeza que você vai aprender bastante sobre essa área, vai poder trazer isso para dentro da tua equipe, melhorar seus resultados e, como bem frisou o Galo aí, entrar em um investimento que se transforma num ativo que vai te gerar visita, que vai te gerar receita continuamente, né, de maneira sustentável também. Beleza, cara? Querão, valeu demais pelo convite, sempre bom trocar ideia, trazer um pouco do que às vezes a gente vai pro bar, né, e fica aí conversando, conversamos por aqui também. E, cara, parabéns pelo projeto também. Eu tô achando muito importante que essa parte de gestão acompanhe e saiba entender como traçar essas estratégias. Porque não adianta, se alguém está trazendo, seja um analista, se alguém está tirada pronta, sem entender a sua empresa, sem entender a sua situação, alguma coisa está errada. Então, seja no SEO, seja em qualquer outra estratégia, a ideia é pensem um pouco nesse aspecto. Essa mensagem, e eu acho que você está mandando muito bem nessa mensagem, não é de hoje, tá? Já tem tempo, já tem lá alguns materiais do Sebrae, tem bastante coisa aí. Mas, cara, parabéns, porque isso enriquece muito o mercado e a gente também se beneficia muito disso, da tua correria, cara. Parabéns aí, valeu. Que legal. Valeu, cara. Obrigadão, viu?